Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Depois da aula do Alan, que vocês assistiram aí, agora é hora de história, tá certo? Escolhi uma aula, um assunto que é um dos assuntos mais cotados no Enem. Estava fazendo um TD de questões, uma aula de questões com os slides, e só o que eu vi foi questões no Enem sobre Aira Vargas, tá certo? E antes de começar, meu grande abraço aí para todos que estão assistindo. Quero desejar aí aos papais, domingo, feliz Dia dos Pais, em especial ao meu pai, seu José Barbosa, que está lá assistindo. Pai, um abraço, feliz Dia dos Pais, domingo. E falar de pais, vamos falar do cara, vamos falar daquele que era chamado de paternalista, que era chamado de pai dos pobres, mas mãe dos ricos também. Um dos caras mais controversos, um dos homens mais inteligentes, se eu posso dizer assim, na questão política. Eu posso dizer que horas eu amo, horas eu odeio Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? A gente aqui vai esmiuçar o que foi considerado da Era Vargas. Ou seja, esse rapaz chamado Getúlio Vargas vai mandar durante 15 anos na história do Brasil. E isso que eu vou dizer aqui, ele volta em 50, mais 4 anos nos braços do povo. Esse período aqui, nós não vamos ver hoje. Nós vamos nos ater ao período da chamada Era Vargas. Em outra oportunidade, nós vemos a parte da frente do governo de Vargas, que é o chamado mais governo populista. Se bem que o populismo, tá, vai ser iniciado por Vargas, sim, no Brasil, nesse período. Mas o auge do populismo vai ser depois da Era Vargas, com Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, são os chamados governos populistas, que vamos ter outra aula sobre isso. Se você tiver dúvida durante a aula, por favor, eu tenho uma voz ali atrás das câmeras que vai me dizer: professor, uma dúvida, mande seu alô, mande sua dúvida, eu vou dar uma parada, você pode mandar sua dúvida na hashtag no Enem BR. Faz isso, estou aqui te esperando, tá certo? Obrigado nessa sexta-feira à noite, você aí, então vamos começar. Só uma coisa, tá? Quando eu levantar essa plaquinha aqui, ok? É uma dúvida. A voz falando. A voz está dizendo que quando levantar essa plaquinha é uma dúvida, ok? Mostra aí a placa aí, ó. Ok, vamos lá, só um minuto, tá certo? Tá faltando só do YouTube. Essa daqui é a placa da dúvida. É assim? Fala, meu Deus do céu. Tá voando. Essa daqui é a placa da dúvida, ok? WhatsApp. Ele vai levantar do Twitter e do Facebook. Rapaz, o negócio está ficando muito estilizado. Segurei a voz. Então vamos lá, vamos começar. Antes de eu saber a Era Vargas, antes de eu entender a Vargas, eu tenho que saber o que aconteceu antes dessa Era Vargas. O que estava acontecendo no Brasil, e vem para mim, antes de Vargas entrar no poder. Então, meus queridos, olha para cá. É o que a gente chama de antecedentes. E o que seriam esses antecedentes? Eu posso dizer para vocês que o que estava acontecendo no Brasil antes de Vargas era o que vocês conhecem, já estudaram muito, e outra aula a gente vai abordar esse assunto. É o que a gente chama de Primeira República ou República Velha, como era chamada antigamente. Professor, o que acontecia durante essa República Velha? Nada mais do que o coronelismo. Ou seja, os grandes latifundiários, barões do café que mandavam no Brasil, tá certo? Então você vai ter o que vai acontecer para esses caras serem retirados do poder. Vargas dá o golpe, porque a Era Vargas se inicia, muitos historiadores dizem, e o Enem já fez esse confrontamento de ideias, se foi um golpe ou se foi uma revolução. Olha só, você tem vários historiadores que vão dizer, Vargas faz uma revolução em 30. Outros historiadores dizem, foi só um golpe. Saiu as antigas oligarquias cafeeiras e entrou Vargas com novas oligarquias burguesas em ascensão.
Ok? Mas isso aí é uma discussão que quando o Enem faz, o Enem confronta esses historiadores e pede uma análise, inclusive é uma das questões que a gente vai resolver posteriormente em outras aulas, ele faz um confrontamento de ideias e pede para você apenas fazer esse confrontamento de ideias e dar a resposta a partir dos textos, ok? Então veja, o que vai acontecer principalmente na década de 20? Você vai ter um movimento do Brasil, um movimento militar muito famoso chamado de tenentismo. O tenentismo, meus queridos, os militares dizem que já estão por aqui com essas oligarquias. A questão do voto, das falcatruas eleitorais que você tem nos votos, principalmente voto de cabresto, voto de pena. Professor, me explica, voto de cabresto, aquele controle que os coronéis faziam, que você tem aquelas charges do coronel puxando o eleitor com a cabecinha de burro, que é muito famosa nos livros de história. Voto bico de pena, quando naquela época o voto, a primeira Constituição da República, a de 1891, o voto era aberto. Isso significa dizer o quê? Você tinha que dizer o nome do candidato que você ia votar. Isso dava um problema. O cara que anotava, quando você dizia o nome, ele anotava o nome do outro candidato. Era chamada essa fraude de voto de pena. Então, os militares nessa época, não os militares de alta patente, que fique bem claro, os tenentes não eram de alta patente. Os tenentes também não eram de baixa patente, eram patentes medianas. E você vai ter 3 grandes revoltas que vão pedir principalmente a questão eleitoral, que esse voto seja secreto e que essas fraudes eleitorais sejam corrigidas. E esse tenentismo você vai ter 3 grandes revoltas. A revolta dos 18 do Forte de Copacabana, desculpe. Você vai ter a revolta tenentista de São Paulo, e você vai ter o que eles chamam de coluna Prestes. Ei, olha para mim, entende? Você vai ter revolta do Forte de Copacabana, lá no Rio de Janeiro. A coluna Prestes, você vai ser Rio Grande do Sul. Você vai ter essa daqui em 22, essa daqui em 1924, e essa daqui 26. Perceba, meus queridos amigos, perceba a evolução dessa revolta. Começa com algo pequeno, mas é o germe da insatisfação, principalmente dos militares, com essas oligarquias. Por que eu estou falando nesse tenentismo? Olha para mim, o Enem já pediu isso, o Enem já falou sobre isso. Esses tenentes, depois, vão ser os apoiadores de Getúlio Vargas no golpe de 30. Então veja, você vai ter a revolta dos 18 Forte de Copacabana, que vai ser sufocada, tá certo? Veja, 18 pessoas, né? Inicialmente, queria-se que fosse uma quantidade maior, só que não deu certo. Esses 18 bravamente enfrentaram o poder na época e foram mortos. Sobreviveram só 2. 2 anos depois, você vai ter uma revolta muito grande desses tenentes em São Paulo. Essa já foi maior. Também a insatisfação com essa política da República Velha, com essa política das oligarquias, com essa política que era chamada de café com leite, porque, teoricamente, só quem mandava era São Paulo e Minas Gerais. Vai ser sufocada. Os que restam vão fugir para o Rio Grande do Sul e se juntar a uma coluna, chamada Coluna Prestes, que vai percorrer grande parte do Brasil, 12 estados, tentando fazer com que o povo se agregue a essa coluna para tirar essas oligarquias do poder. Esse daqui idealizado por um rapaz, que a gente vai falar muito nele depois, chamado Luiz Carlos Prestes. Nesse momento militar. E uma vez me perguntaram, professor, Prestes, em 30, vai apoiar Getúlio? Lembra, nem todos os tenentes apoiaram Getúlio, mas digo uma coisa, Prestes foi um destes. Não apoiou Getúlio nesse primeiro momento aqui.
ok? Então vamos lá. Além das revoltas tenentistas, você vai ter algo que vai acontecer em 1929. Ei, isso daqui vai ser um problema e é por isso daqui que você vai ter um rompimento da política café com leite. Professor, o que aconteceu em 29? Acompanhe meu raciocínio. O que acontece em 29, professor? Pelo amor de Deus. 29, meu querido, nunca se esqueça, a maior crise do capitalismo. Você vai ter uma crise de superprodução, e você vai ter isso depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vinham em ascensão até essa data. Depois da Primeira Guerra, lembra, Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Professor, eu preciso aprender essas datas? Jamais. Eu só estou te colocando numa temporalidade para que você perceba isso. Então, meus queridos, depois da Primeira Guerra, quem é que realmente ascende ao poder? Falando economicamente, Estados Unidos. A Europa totalmente devastada, destruída pela guerra, e os Estados Unidos saem como grande potência econômica. Só que quando é em 1929, você vai ter uma crise, a crise de 29. Uma crise de superprodução, depois a gente pode abordar especificamente esse assunto. E o que isso tem a ver com o Brasil? A Bolsa de Valores de Nova York quebra. E, economicamente falando, ela leva o mundo capitalista, os países capitalistas, para decadência econômica. E o que tem a ver com o Brasil? Os Estados Unidos compravam, geralmente, cerca de 70% a 80% do café brasileiro. E quando você tem crise, qual a primeira coisa que você faz? Vamos cortar as coisas supérfluas. E nesse caso aqui, café era um deles. Então os Estados Unidos deixam, depois dessa crise, quando ele vai tentar ajeitar a sua economia, de comprar o nosso café. Nessa época, quem vai estar no poder é um rapaz chamado Washington Luiz, um paulista. O nosso presidente Washington Luiz, um paulista, já estava certo, já era eleição em 30, já era certo de que ele indicaria o mineiro. Porque pela política café com leite, lembra, havia sempre um paulista e um mineiro. Não que fosse sempre um presidente paulista e um mineiro, não. Você teria a indicação dos paulistas numa presidência e depois uma indicação aos mineiros. Mas, professor, e o que isso tem a ver com Vargas? Simplesmente isso. São Paulo, na figura do Washington Luiz, que teria que indicar outro presidente, no caso o mineiro, e já tinha o nome, um rapaz chamado Antônio Carlos. Ele, olha só, olha para mim, ele, São Paulo, o presidente, não indica o mineiro. E o que acontece com isso? Ele disse, o mineiro não vai saber resolver os problemas do Brasil. Vamos indicar outro paulista. Quando Minas Gerais descobre isso, Minas Gerais resolve apoiar os inimigos de São Paulo. E quem eram esses inimigos nesse momento? Quem eram os opositores? As oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, aqui o Nordeste, que tinham lançado, no caso, essa oposição a São Paulo. Quando Minas Gerais rompe com São Paulo, e está aí o motivo, a crise de 29 vai levar a isso, o que vai acontecer, meus queridos? Minas Gerais vai apoiar Rio Grande do Sul e Paraíba. E vai formar o que a gente chama de aliança liberal. Ou seja, os aliancistas que vão colocar quem como candidato? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser o presidente dessa aliança liberal. Contra Júlio Prestes, que não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, tá? Que fique bem claro, é só o sobrenome que é igual. São Paulo vai lançar a figura de um rapaz chamado Júlio Prestes. Você vai ter as eleições, tá? Muita roubalheira dos dois lados, que fique bem claro.
E o que vai acontecer? Quem é que vai ganhar? Por incrível que pareça, quem ganha é São Paulo. Vargas sai derrotado. Mas, professor, como assim? Se Vargas, por isso, o golpe, que alguns dizem do golpe. Por quê? São Paulo sai vitorioso. Por mais que tenha roubado, os dois fizeram a mesma coisa. E o que é que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer que um fato vai mudar o rumo disso. O vice de Vargas, da Paraíba, um rapaz chamado João Pessoa, e aí eu queria que você desse uma olhada nesse cartaz, né, nesse slide, para você seguir essa linha de raciocínio. Até porque o slide vai te mostrar exatamente isso. Toda essa sequência que eu te mostrei no quadro. Você vai ter os antecedentes, o tenentismo, as 3 revoltas que eu falei, a crise de 29, que vai gerar o rompimento da política café com leite, e a união de Minas Gerais a São Paulo, fazendo, aos opositores de São Paulo, fazendo a aliança liberal, conforme você está vendo aí os 3 estados, e a vitória, no caso, vai ser de São Paulo. Só que está aí no slide. João Pessoa, o vice de Vargas, é assassinado. Mas, professor, vem para mim agora, vem para o quadro. Professor, esse assassinato tem a ver com questões políticas? Não. A questão do assassinato de João Pessoa foi puramente questões passionais. Mas Vargas, inteligentemente, ele pega esse fato e transforma isso em algo político. Dizendo ele, chamando os tenentes, dizendo que São Paulo foi o grande, vamos dizer assim, culpado por essa morte de João Pessoa. E habilmente fez com que os tenentes e o povo, nesse sentido, ficasse contra as oligarquias paulistas. E partiu para cima do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para tomar o poder. Uma junta militar, sabendo disso, toma o poder de Washington Luiz, do presidente. Júlio Prestes, o eleito, não chega a sentar na cadeira de presidente. Vargas toma o poder e institui o que a gente chama de primeiro momento da era Vargas. Tudo que eu falei até agora são os antecedentes. Agora, realmente, vai começar a era Vargas. Vargas vai instituir o que a gente chama de populismo. Vai começar com a era Vargas e depois o auge vai ser nos seus governos populistas, né? O que é o populismo? Como é que foi dividido a era Vargas? Dá uma olhadinha no slide. Veja que eu botei bem direitinho para você as fases e a gente vai tratar cada fase. Cada fase da era Vargas nós vamos trabalhar. Populismo, meus queridos, isso não foi algo só do Brasil. Nós temos o populismo na Argentina, nós temos o populismo em vários países da América Latina, tá? É um fenômeno muito, muito típico daqui, onde você tem um líder carismático, e aí nós remetemos a Vargas, altamente carismático, que se mostra como o salvador, o herói, aquele que representa os anseios populares. E o povo estava precisando disso. As camadas burguesas estavam precisando disso, de alguém que defendesse os seus ideais. E Vargas vai utilizar principalmente das questões trabalhistas. Daí você dizer que Vargas é paternalista, daí você dizer que Vargas é assistencialista, daí você dizer que Vargas é populista, tá certo? É um fenômeno, como diz o slide, de manipulação de massa, e Vargas sabia fazer isso muito bem. Tem uma dúvida? Pergunta no Face, deixa eu responder. Antes de eu responder, olha o slide e veja a divisão. Nós temos 4 anos para governo provisório. Por que governo provisório? Vargas entra, rasga a Constituição
que existia, que era de 1891. Quando é em 1934, ele faz uma nova Constituição e é eleito de forma indireta. Você tem o governo constitucional. E aí você tem um último momento, ele dá um outro golpe. Em 37 até 45 é chamado de Estado Novo. Vamos trabalhar como o Enem gosta, cada momento desse, diferenciado, vendo as questões políticas, econômicas, sociais e até cultural de cada momento desse. Ok? Damos uma parada agora para responder a dúvida do Facebook. Ismael Rodrigues está perguntando aqui. Então isso foi um golpe mesmo? Ismael está perguntando, foi um golpe? Meu querido, minha resposta pessoal, porque você tem vários historiadores, e aí o Enem, ele não te pergunta isso. O Enem confronta as ideias desses historiadores e pede para você interpretar. O Enem não vai te perguntar se foi um golpe ou se foi uma revolução. Mas o meu, né, vamos dizer assim, em minha opinião pessoal, se você quer saber, Ismael, foi um golpe. Povo participa? Não. Golpe. Muda as estruturas? Muda bastante. Mas, basicamente, você tira latifundiários e bota uma burguesia, vamos dizer assim, em ascensão no poder, tá certo? Mas vamos ler. Burguesia com militares. Lembra, os tenentes foram aqueles que ajudaram Vargas. E a gente vai ver como Vargas vai colocar esses tenentes. Onde é que Vargas vai colocar esses tenentes? Beleza isso, Ismael? Opinião pessoal minha, foi um golpe. Mas vários historiadores dizem que foi uma revolução. O Enem mesmo já traz enunciados dizendo que foi uma revolução. Então podemos ir? Vamos lá.